Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Glória a Deus. Versículo de número 8. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Passamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Meus amados irmãos, eu li esse texto para dar base para nossa meditação nessa noite. Nós não vamos focar diretamente no texto, mas eu quero utilizá-lo para que nós possamos ter a direção daquilo que nós vamos falar nessa noite. Eu quero estar falando sobre a importância do testemunho na vida do cristão. Quando nós lemos esse texto, nós vemos o exemplo de um bom exemplo. Quando Eliseu, passando sempre por aquela região de Sunem, ele foi convidado a comer pão na casa daquela mulher, e ela dá testemunho de Eliseu. Ela diz: eu vejo que esse homem, dizendo isso para o seu marido, eu vejo que esse homem que sempre passa por nós, ele é um homem de Deus, é um santo homem de Deus. Então o exemplo que Eliseu deu estava demonstrando que ele realmente era um homem de Deus. O exemplo que ele estava deixando era um exemplo que levava aquela mulher com o seu marido, com a vizinhança, perceber que ele era um homem diferente. Mas também podemos dizer um homem, uma mulher diferente, de acordo com o seu testemunho. Então, como crentes em Jesus, nós somos chamados a viver de maneira que venha honrar o nome do Senhor em tudo que nós fazemos, irmãos. A palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 3, versículo 17, tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras, seja por meio de ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graça a Deus Pai. Tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, tudo que nós realizarmos, precisa ser feito em nome de Jesus, para que Deus seja glorificado. Então, na vida do cristão, não existe um exemplo, a vida espiritual, a vida religiosa e a vida secular. Não está desassociado no sentido, eu tenho minha vida espiritual e a minha vida social. No convívio espiritual eu sou uma coisa, e no convívio social do meu dia a dia eu sou outra coisa. Nós vamos observar que tudo que nós fizermos ou dissermos precisa ser para que Deus seja glorificado através daquilo que nós vivemos, praticamos, realizamos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, as nossas decisões, elas devem ser tomadas com a consciência que tudo que nós fizermos vai ter um impacto na vida das pessoas. Não somente em nós, mas também naqueles que estão ao nosso redor. Veja, irmãos, que a nossa vida,
ela não é, vamos dizer assim, o que eu faço, ninguém vai ser alcançado por aquilo que eu faço. É como se eu disser, eu sou um ninguém, o que eu fizer, o que eu disser, o que eu deixar de fazer, não vai ter uma reação na vida das pessoas. Mas é aí onde nós nos enganamos, porque uma vez que nós somos servos de Jesus, Ele nos elevou à posição de luz e de sal. Luz ilumina, então onde você está, você é luz, e você é sal que dá sabor. Então se você está em um lugar e que você não dá sabor, então a reação não é positiva, é contrária, é negativa. As pessoas vão dizer, mas você não é crente. Elas vão esperar uma atitude, uma reação de alguém que é sal, que vai dar sabor. Então, quando nós observamos isso, nós precisamos ter plena consciência daquilo que nós estamos fazendo, dizendo ou falando, porque isso vai impactar a vida de alguém. E como é bom, irmãos, quando você, um exemplo de Eliseu, impactou, vamos dizer assim, tocou a vida daquela mulher, ao ponto dela dizer, se é um homem de Deus, eu quero ele na minha casa. Será se alguém nos quer perto, porque nós somos crentes, e dizer como é bom, a sua palavra é agradável, não que você vai concordar com o erro, mas no sentido, irmãos, que a palavra que sai da nossa boca, ela precisa ser algo que vai dar sabor. Aquilo que você fala precisa ser agradável ao ouvido das pessoas, mesmo sendo uma correção, mas precisa ser com amor. Então, nós vemos que há pessoas que você diz, eu não quero perto de mim, por causa do testemunho, por causa das suas atitudes. Então nós vemos que Eliseu foi convidado, foi muito mais do que convidado. Aquela mulher construiu um quarto, colocou objetos ali para que ele repousasse na sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Então tudo que o crente faz tem reações negativas ou positivas, como tem a lei da física, né? Toda ação tem uma reação. Tudo que você fizer vai ter uma reação. Se você fizer algo bom, vai ter uma reação boa, mas se você fizer algo ruim, vai ter uma reação negativa. Então, nosso testemunho, sendo bom, ele vai ter uma reação positiva. As pessoas vão olhar para nós e vão olhar para o Cristo a qual pregamos. As pessoas vão ser atraídas pela forma que nós vivemos, ou elas vão ser distanciadas pela forma que nós vivemos o Evangelho. Eu gosto sempre de usar esse exemplo, que se você está vendendo, um exemplo, um sabão, e você diz, olha, esse sabão tira toda mancha, mas você está andando com uma roupa com mancha, a pessoa logo vai dizer, você já usou esse sabão? Se você disser, já usei, ela vai dizer, então, ele não serve, porque ele não tirou a mancha da sua roupa. Ou então ele vai dizer, se nem você que está me vendendo, você não usou, porque eu vou querer. Então o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a transformação das pessoas. Então ele começa transformando a mim, e quando eu chego para falar para as pessoas que Jesus transforma, ele vê, Jesus transformou a sua vida. Se eu digo que Jesus muda a forma de viver, ele vai olhar e dizer, você era um homem briguento, iracundo. Aí ele olha para mim hoje e diz, mas você mudou, você agora é o homem da paz, você agora é um homem temperado, você é uma mulher diferente, porque
O evangelho mudou você e você está pregando ele para que as pessoas também possam aceitar. Então, tudo que nós fizermos tem uma reação. E a pergunta é: que reações as pessoas têm tido ao ouvir você, ao estar perto de você? Elas têm dito assim: eu quero ser um crente como você, ou elas têm dito assim: no inferno. Não é algo tão pesado de nós ouvirmos, irmãos? No inferno tem muitos como você, como fulano de tal. Que nós sejamos aquela em que as pessoas possam olhar e dizer: se ele não for para o céu, eu não sei quem vai. Porque não é por causa das obras, mas é porque da forma que você vive, as pessoas dizem: se ele não for, eu não sei quem vai. Se ela não for, eu não sei quem vai. Porque a sua vida tem esse poder de tocar nas pessoas, de constranger as pessoas. Então, que reação as pessoas têm tido ao ter o contato com você? Hoje, tem muito se falado do evangelho, do politicamente correto. Você não pode dizer tal palavra, você não pode dizer isso. O evangelho tem que ser aquele que aceita todas as pessoas, inclusão das pessoas, e muitas das vezes nós temos sido influenciados. Não que eu estou dizendo que você vai rejeitar as pessoas, mas com esse discurso a gente tem entrado em alguns lugares e nós temos concordado com a forma que as pessoas têm vivido. Nós temos aplaudido até mesmo a forma com que as pessoas têm vivido, têm agido. Eu gosto sempre de citar aqui esse exemplo. Quando você curte lá na internet alguma coisa de alguém, seja bebendo, seja em uma festa, ou até mesmo dizendo: olha, a noite ontem foi maravilhosa, aí você vai lá e curte, você está dizendo, você está aprovando a atitude daquela pessoa. Então, como é que você vai dizer: eu não concordo com isso, quando você não curte? Quando você curte, você está dizendo: eu gosto, eu gostei, né? O Instagram lá, esse aqui o nome, ele vai entender que você gosta daquilo. Então, outras publicações daquele sentido vai aparecer para você, porque você deu a entender que você gosta. Mas o cristão, ele é diferente, até mesmo naquilo que ele vai curtir nas suas redes sociais. Ele vai demonstrar a sua consciência de um verdadeiro cristão que tem valores e que tem princípios. Então, a conduta do crente, irmãos, deve ser íntegra, refletindo os valores do reino de Deus em cada aspecto da sua vida. Mas o que é essa integridade? É interessante observar o que é essa integridade. Vamos dizer, é aquilo que você faz não somente quando as pessoas estão vendo. É aquilo que você faz não só quando você está na vista das pessoas. Você faz quando ninguém está vendo. Você é aquilo que você faz quando as pessoas estão lhe vendo. A vida do cristão, ela precisa ser íntegra. Integridade é o conceito que se refere à qualidade de ser íntegro, ou seja, agir de acordo com os princípios. Você sabe quais os princípios que você defende? Você sabe quais são os princípios cristãos? Você sabe quais são os princípios a qual a palavra de Deus ela traz para nós? Se você sabe, você age de acordo com eles, com esses valores, com essa conduta. Louvado seja Deus. Então você se mantém fiel aos valores e aos padrões de conduta.
aqui eu sou, mas ali eu não sou, porque as pessoas daquele lugar me influenciou a fazer diferente. Então aqui eu sou, né, como a gente usa o exemplo do camaleão, que ele se camufla em cada lugar que ele está. Se aqui ele é crente, ele é ali, ele está com pessoas que não são, então ele fala o que falam, diz o que eles dizem, agem da mesma maneira, mas o cristão, ele tem integridade, ele é fiel aos seus princípios, aos seus valores. A sinceridade é a coerência entre todas as áreas da nossa vida, seja no público, seja no privado. Então é fácil, irmãos, às vezes no público a gente ser, mas no privado. Aí nós lembramos de Daniel, longe de todo mundo, mas Daniel diz: eu não me contaminarei, eu tenho princípios, eu tenho valores estabelecidos. Nós vemos José, também distante da sua casa, dos seus pais, mas ele tem valores, ele tem princípios, que não foi o lugar, não foi a casa onde ele estava, que tirou dele os seus valores, os seus princípios. Ele foi firme, seja na presença, seja no privado. Então o cristão, ele precisa, a criança, o jovem, o pré-adolescente, o adolescente, precisa ser fiel aos valores, não só quando está diante dos pais. Eu estou diante de pai, de mãe, então eu tenho que fazer certo. Aí quando está fora da presença do pai e da mãe, aí age de outro jeito. Não, nós somos cristãos para dar testemunho. E o nosso testemunho deve ser coerente, seja na presença, seja na ausência, em qualquer lugar. Nós somos sal e nós somos luz. Então, ter integridade significa não apenas agir corretamente quando os outros estão nos observando, mas também quando ninguém está por perto. Então, irmãos, o nosso testemunho, ele não é só quando o pastor está, quando está o pai, quando está a mãe, quando tem alguém, quando você está sozinho, é você e Deus ali naquele lugar. Outros têm até parece que perdeu o entendimento, cegou, como diz a palavra do Senhor, que ele diz, nem Deus está vendo. Aí ele peca, ele age como se ninguém estivesse vendo. Mas eu gosto sempre também de citar o exemplo, quando você for pecar, não olhe para um lado, não olhe para o outro, não olhe para frente e nem para trás, porque talvez você olhe para frente, para trás, para o lado, para o outro e não veja ninguém. Aí você diz, agora eu vou pecar, não tem ninguém vendo, mas olhe para cima, porque aquele que não dorme, que não tosqueneja, ele está contemplando a nossa vida 24 horas. Papai não está vendo, mamãe não está vendo, o esposo não está vendo, a esposa não está vendo, mas o Senhor está vendo. Então nós devemos ter uma vida de integridade. Então essa integridade, irmãos, está relacionada a honestidade, a confiabilidade, a transparência em nossas ações. Uma pessoa íntegra é aquela que você pode confiar nela, porque a sua palavra é a garantia. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que você tem que jurar por Deus, por sua mãe, por quem já morreu, porque a palavra não vale mais. Mas quem é íntegro, a sua palavra é a garantia. Você diz, eu vou, naquela hora você vai. Você diz, eu vou comprar e vou pagar, você compra e você paga. A sua palavra é a garantia. Veja, irmãos, que
de um certo tempo, né? Quando dizia assim, atrás, quando dizia assim, você vai comprar alguma coisa em algum lugar, aí a pessoa diz, qual é o que você é? Aí você diz assim, eu sou crente, pode vender até a loja para ele. Mas vai se passando o tempo, aí hoje diz assim, é crente, só compra se for à vista. Tem que ser à vista e eu tenho que ver o dinheiro. Porque infelizmente, muitos não têm mais essa integridade, essa confiabilidade. A sua palavra já não é mais garantia, a sua palavra já não tem o peso dele dizer assim. E Jesus disse, a vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. A palavra do crente precisa passar esse peso de dizer assim, eu disse e eu vou cumprir, ainda que eu sofra alguma consequência, mas eu sou e preciso ser verdadeiro naquilo que nós falamos, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, ele diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então nós não devemos agir de forma que envergonhe o nome do Senhor. Mas nós devemos brilhar como luz nesse mundo escuro. Nós não podemos agir de forma que Jesus seja envergonhado, blasfemado por causa do nosso viver. Nós vemos, tem pessoas que elas fazem de tudo para poder não envergonhar o seu nome. Ela faz de tudo para não envergonhar o nome da sua família, da sua empresa, mas não está nem aí para envergonhar o nome de Jesus. Meus irmãos, o Senhor, a Bíblia diz que Deus exaltou Jesus, deu um nome que é sobre todo nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome que nós devemos cada dia trabalhar para não envergonhá-lo. Nós carregamos sobre nós o nome de Jesus, o nome daquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo. Quando as pessoas elas dizem você é crente, elas estão nos associando a Jesus, e Jesus não pode ser, vamos dizer assim, transmitido a sua imagem, como muitos têm transmitido a imagem de um Cristo. As pessoas falam de Jesus, dos crentes, já tem uma imagem distorcida. Quando se fala de igreja, já tem uma imagem distorcida. Você vê, quando fala de igreja, já fala, são ladrões, a igreja só fala em dinheiro, a igreja só quer isso, aquilo, porque alguns infiltrados tem trazido uma fama para o nome de Jesus, mas nós ainda precisamos ser aqueles que precisamos brilhar nesse mundo. Todo mundo está andando pelo caminho errado, trilhando caminhos, vamos dizer assim, distorcidos, mas nós ainda continuamos com Jesus, nós ainda continuamos anunciando Ele, como disse Paulo, nós continuamos pregando o evangelho da cruz, da renúncia, nós ainda continuamos dizendo ao mundo que ele precisa se arrepender e entregar sua vida ao Senhor Jesus, porque nós sabemos do peso do nome que nós carregamos. Então, irmãos, nós vemos que há consequências do mau testemunho. É tanto que o próprio Jesus disse assim, é mister que venham os escândalos. Ele está dizendo assim, é impossível que não venha.
Então, se você quer ir para uma igreja que não tenha escândalo, então só se você for para o céu. É mista. Vai acontecer, infelizmente. Mas ele disse uma coisa: ai de quem ou por quem vem o escândalo. Ele disse assim: é melhor ter amarrado uma pedra no pescoço e se lançar no fundo do mar, porque causou tropeço. Causou tropeço para que alguém não chegasse até Cristo, escandalizou os pequeninos. Então nós vemos que aquilo que nós fazemos, os maus testemunhos têm consequências. O mau testemunho do crente tem sérias consequências. Ele pode provocar escândalo entre nossos irmãos, levando-os a tropeçar na fé. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13, Paulo diz assim: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Paulo está dizendo: eu sei que o meu testemunho pode escandalizar meu irmão. Então, se eu comer carne e minha carne escandaliza meu irmão, então eu deixo de comer carne. Porque aqui vem a lei do amor. A liberdade não está acima do amor. Então, eu tenho liberdade, eu sinto que se eu beber esse copo de água, não vai me influenciar em nada. Mas talvez meu irmão que está vendo eu bebendo, ele vai ficar escandalizado. Então eu prefiro deixar de beber, para que ele não se escandalize, ele não tropece. Então vejamos, irmãos, o que nós fazemos e que tem escandalizado as pessoas. Eu sou assim mesmo, quem quiser, se cada um vai dar conta a Deus de si mesmo, então eu faço da minha vida. Então você está esquecendo a lei do amor. Você está esquecendo do que Paulo está dizendo: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Paulo está trazendo essa responsabilidade sobre nós. Você que é mais forte, você precisa entender que nem tudo que você pode ou acha que pode fazer, porque alguém vai se escandalizar. Porque ele é mais fraco na fé do que você. Então, aquilo que nós fazemos exerce uma má influência sobre os outros, impedindo o crescimento da obra de Deus e até mesmo formando juízos negativos sobre os demais irmãos. Veja, os irmãos que evangelizam sempre trazem esse exemplo. Quando você vai falar de Jesus para as pessoas, ele diz assim: mas lá na igreja tem tantas pessoas assim, fazendo isso, fazendo aquilo. Então você está impedindo que a obra de Deus possa crescer. Porque o seu testemunho ou o mau testemunho está impedindo alguém de se achegar a Deus. Como também aquilo que eu faço em particular, as pessoas não vão dizer assim: foi o irmão Filisberto. Não, ele vai dizer assim: foi os crentes. Aquilo que nós fazemos traz uma imagem negativa para toda a igreja. Então, por isso, irmãos, que crente não é só uma pessoa. Nós precisamos tirar essa ideia que eu sou o corpo de Cristo, que eu sou a igreja. Não, você é um membro. E o que tu faz, o que eu faço, o que nós fazemos, isso vai influenciar em todo o corpo. Então eu preciso ter cuidado, porque o meu testemunho vai trazer ou boa fama para a igreja, ou má fama para a igreja, para Cristo, para o Evangelho. Então nós não devemos considerar as consequências como menos sérias ou significativas do que realmente são. Isso é bobagem.
que eu faço não vai influenciar ninguém. Nós precisamos entender a seriedade, a gravidade daquilo que nós fazemos, o que ela pode trazer para a igreja do Senhor Jesus. Então nós observamos, irmãos, algumas áreas que às vezes nós estamos dando mau testemunho. Às vezes no nosso lar, às vezes nos nossos lares há brigas, demandas, desmandos, autoridade excessiva e outras atitudes que contradizem os princípios cristãos. Às vezes na nossa casa há brigas. Pastor, qual é o casal que não briga? Tem casal que não briga. Porque briga é diferente, às vezes, de você conversar. E conversar é que resolve. Briga, sabe o que acontece? Você briga, aí você levanta a sua voz. Aí o outro faz o quê? Não quer ficar por baixo. Levanta também. Daqui a pouco vão até nos tapa. Na briga, você começa dizendo, você é isso, você é aquilo. Aí o outro não vai ficar por baixo, ele vai querer dizer os teus erros também. Aí a pergunta é, aonde vai chegar isso? A lugar nenhum. Pelo contrário, a briga termina em um zangado para um lado e outro para o outro. E o pior, é que às vezes a briga é tão alta que os vizinhos ouvem. Aí diz assim, oxe, ali não é a casa dos crentes, não. Ali não são crentes, não, aquela casa, aquele casal. Veja, irmãos, que a forma como nós vivemos vai impactar, vai influenciar as pessoas. Porque qual é a ideia das pessoas? Você é um casal crente, então você sabe resolver as suas diferenças. E como é que resolve? Às vezes você abre mão, às vezes você se sacrifica pelo outro, às vezes você abre mão da sua vontade para que o outro fique em paz. E quando você vê que nenhum nem outro quer, um acha que o outro tem razão, aí o outro diz assim, fulano, me perdoe. Mas às vezes era o outro que começou, mas você quer paz, porque o nosso lar é um lar de paz. O nosso lar precisa reinar a paz, o perdão, a reconciliação. Então o mundo ele vai ver essas coisas, como nós vivemos dentro da nossa casa. Filhos, o filho, está lá o menino na igreja, canta, toca, né, prega, mas em casa grita com os pais, responde os pais, é desobediente ao pai e à mãe. Ele vai dizer, que menino é esse? A nossa casa, irmãos, é para ser, vamos dizer assim, o lar que vai nos formar homens e mulheres de Deus. Pastor, é a igreja que vai formar? Não, começa em casa. A vida com Deus começa em casa. Aqui é a demonstração do que nós vivemos dentro da nossa casa. Na nossa casa a gente ora, lê a Bíblia, canta, adora, jejua. E quando a gente vem para a igreja, a gente vem prestar o culto, que a gente já veio cheio de Deus, e aqui a gente vai transbordar. E quando a gente transborda aqui na presença do Senhor, aí nós nos esvaziamos e Ele nos enche, aí nós vamos para casa, aí em casa a gente começa de novo a orar, ler Bíblia, consagrar, viver para Deus, aí volta e vivemos um ciclo de esvaziando-se e enchendo, esvaziando e enchendo. Mas quando nós temos um lar onde reina a briga, irmãos, onde reina a briga, não tem paz, não tem harmonia. E pense numa coisa ruim, é quando há aquela briga, aquele atrito. Não há paz, você vai para um lado, vai para o outro. Agora, quando tem paz, você senta um ao lado do outro, você conversa, você sorri. Então, como tem sido o nosso
lar. Quando ocorrem brigas e conflitos no lar, não apenas minam a paz e a harmonia que deveriam prevalecer entre os membros da família, mas também comprometem o testemunho do crente diante dos outros. Afinal, irmãos, como nós podemos falar sobre o amor de Deus e de sua reconciliação se nós não conseguimos demonstrar em nossos relacionamentos mais próximos? Como nós podemos falar de reconciliação? Como nós podemos falar de relacionamentos se nem dentro da nossa casa, dos mais próximos, a gente não consegue? É por isso que às vezes a gente chega na igreja, aí é atrito com todos, porque às vezes a gente já vem de casa, já vive nesse ambiente hostil de brigas, e o pior é que às vezes os filhos vão crescendo nesse ambiente e vão tendo complicações no seu emocional, psicológico. Então nós precisamos trabalhar para que dentro do nosso lar nós possamos ter e dar o testemunho de um casal crente, de filhos obedientes que honram o pai, que honram a mãe, e assim possamos testemunhar a bênção de Jesus dentro da nossa casa. Outro lugar que às vezes que nós precisamos ter cuidado para o nosso testemunho é na rua, é nos ambientes onde nós vamos, as nossas companhias, a nossa forma de nos vestir e até mesmo as nossas conversas podem comprometer o nosso testemunho. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, aonde nós estamos indo, com quem nós estamos indo, quais são as pessoas que nós estamos escolhendo para estar perto de nós. As pessoas com quem nós escolhemos nos associar, elas têm um impacto na nossa vida. Aí eu não sou influenciado por ninguém. Aí eu me lembro que Deus disse para o povo de Israel: vocês vão para a terra que eu vou dar a vocês, que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Mas uma coisa, vocês vão ter que destruir os moradores de lá, porque vocês não poderão se misturar com eles, vocês não podem adotar os costumes deles. Aí a pergunta é, eles não poderiam simplesmente conviver com eles? Porque Deus já sabia, irmãos, como é o coração do homem. E Deus sabe como é o nosso coração. Eu pergunto nessa noite, quantas das vezes nós somos influenciados? Às vezes nós estamos vendo, às vezes lá no subconsciente, nós estamos sendo influenciados. Às vezes eu estou dizendo, eu não sou influenciado por ninguém. Mas às vezes, você vê as pessoas agindo de um jeito, daqui a pouco você, sem pensar, você diz como eles disseram. Você agiu como eles agiram. Às vezes até o sotaque mudou. Porque nós somos influenciados. E a palavra de Deus é bem clara, Romanos capítulo 12. Não vos amoldeis, não vos conformeis com esse mundo. Nós somos influenciáveis. Por isso que nós precisamos, irmãos, ou você influencia, ou você é influenciado. Porque se eu tenho a posição de influenciar, então eu vou procurar sempre estar buscando, me enchendo, me capacitando para influenciar. Agora, se eu não influencio, eu fico na posição apenas de receber. E nós vemos que muitas das vezes nós recebemos mais do mundo do que de Deus. Dá um exemplo. Você vem para o culto
Às vezes, tem uns que só vêm uma vez na semana, tem outros que vêm uma vez no mês. Ah, mas em casa eu leio a Bíblia, eu oro, eu canto. Não, muitas das vezes nem ora, nem canta, nem lê a Bíblia, não ouve nada de Deus. Aí ele está se enchendo somente das coisas terrenas. Então ele vai se influenciar, vai pegar a forma que esse mundo tem, a forma de pensar. Porque, veja, irmão, tudo é traçado para formar em nós uma mentalidade. Como? Um exemplo, sobre o aborto. Se fala direto na televisão, está falando do aborto. Aí diz, não, a mãe, aí faz todo aquele apelo que a mulher, que às vezes passou por um trauma, ou isso, ou aquilo. Aí você diz, é mesmo. Como é que pode colocar uma mulher sobre esse peso de ter uma criança que às vezes não foi por consentimento dela? Aí você fica com pena. Aí diz assim, qual é a solução? Matar a criança. Mas o que a Bíblia diz? Não assassinarás, não matarás. E a criança, desde a fecundação, já é uma vida. Desde quando há a fecundação do óvulo, ali já é uma vida. E nós vemos esses dias aí querendo aprovar até o 9º mês. Irmãos, 9º mês a criança já está para nascer. Mas muitas das vezes nós estamos ouvindo a televisão, ela trabalha, né? Não estou dizendo que ela é do mal, não é do diabo, nada é do diabo no sentido das redes, da tecnologia, depende de quem usa, mas quem está ali está trabalhando para formar em nós essa mentalidade. Então, por isso que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos trazendo para perto, aquilo que te distancia de Deus, lança fora, se afasta. Nós precisamos ter pessoas perto de nós que nos aproximam de Deus. Se você tem um amigo e você diz assim, vamos orar, e ele diz, negócio de oração, deixa esse amigo para lá. Se você tem uma irmã, né, uma amiga, que você diz assim, vamos orar, ela diz aí, não, orar não. Aí começa a dizer, vamos falar de fulano, vamos falar de ciclano, vamos falar disso, vamos falar, deixa ela para lá e vá ter a sua vida de oração. Procure alguém que te ajude, que esteja com você, mas não traga para perto de você pessoas que não vai te ajudar, que não vai te influenciar para uma vida, um relacionamento com Deus. 1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Forma de nos vestir. Nossa maneira de nos vestir também pode comunicar mensagens sobre quem somos e no que acreditamos. Irmãos, alguém disse assim, roupa não salva. Mas roupa fala. Roupa não salva ninguém, mas as nossas roupas comunicam, elas falam. Se você olhar para uma mulher que está bem vestida, e você olhar para uma mulher que está mal vestida, qual é a ideia que você tem? Uma está se oferecendo, está querendo se mostrar. Aí o ditado do mundo é o que é bonito é para se mostrar. Mas o que a palavra de Deus ela diz, 1 Timóteo 2, 9 e 10, da mesma forma, quero que as mulheres, quando eu digo mulheres também me refiro a homens, se vistam modestamente, com decência, discrição, não com trança, nem com ouro, nem com pérolas, nem com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam servir a Deus. Então vamos começar a vestir roupa do brechó, né? Não é isso que Paulo quer dizer, no sentido que você não pode vestir uma roupa cara, ou que você não possa fazer uma trança no cabelo.
Paulo está dizendo, vocês precisam entender que a maior beleza não é o exterior, é o interior. Você pode ter roupas caras, bem vestidas, mas se o teu interior, o teu caráter não for transformado, nada adianta. Mas nós precisamos entender que como eu disse, roupa não salva, mas quem é salvo sabe se vestir. Irmãos, quem é salvo, ele sabe se vestir. Eu disse, quem não influencia é influenciado. Então, se nós não influenciarmos esse mundo, o que nós estamos fazendo? Estamos sendo influenciados. Na hora que lança uma moda, uma roupa, e às vezes com decotes e coisas, aí a gente diz, está na moda, eu tenho que comprar, eu tenho que ter. Mas nós somos salvos. Nós não vamos se influenciar por aquilo que o mundo traz para nós. Nós devemos sim influenciar, mostrar o outro lado, mostrar a diferença do que nós somos. Então saibamos nos vestir, aonde nós estivermos. Eu estou na igreja, então eu vou vestir direitinho. Mas eu estou lá na rua, ninguém está vendo, vou vestir lá uma roupa, uma leg, vou vestir. Estou lá na academia, vou vestir lá qualquer roupa. Ninguém está vendo. É interessante que aí vai postar a foto, quando tira a foto, só quer mostrar da bunda. Por quê, irmãos? Porque nós vemos, é isso que o mundo está influenciando de lá para cá. Se você acessa as redes sociais, você vai ver as pessoas do mundo malhando, aí elas mostram, aí as crentes vão lá também e mostram. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Não estou dizendo que a irmã ou o irmão não pode ir na academia, mas precisa saber se vestir, se postar como um crente, como uma serva, como um servo do Altíssimo. Aí nós vemos, irmãos, e muitas das vezes nós damos um mau testemunho naquilo que nós conversamos, naquilo que nós falamos, naquilo que sai da nossa boca. Muitas das vezes eu fico observando pessoas que dizem 5 palavras e na sexta é um palavrão. Dizem 5 palavras, na sexta é um xingamento. Virou normal. Da mesma forma, vira e mexe, aí diz assim, Ave Maria, Aí diz assim, não é costume. Irmãos, pois eu digo uma coisa para os irmãos. Eu xingava e eu falava isso também. Mas quando você vai ouvindo a palavra, se alimentando da palavra, se enchendo da palavra, na sua boca não tem xingamento. Na tua boca não tem palavras sujas, palavras de duplo sentido, palavras de imoralidade. A nossa boca, ela olha, irmãos, interessante, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quem é que fala a palavra? A boca. Tiago diz que não pode sair da mesma boca ou a fonte de bênção e maldição. A nossa boca precisa sair palavras. Olha o que diz Efésios 4:29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra que prejudique. Pessoas que não têm uma palavra de ânimo para ninguém. Pessoas que não têm uma palavra para levantar ninguém. Só sabe criticar, falar mal, amaldiçoar. Olha o que diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra que prejudique, mas apenas o que for útil para edificação, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Alguém está cansado, dê uma palavra de ânimo para ela. Tem alguém desanimado, dê uma palavra que vá levantar ela. Não sejamos nós matadores dos nossos irmãos. Mas dê uma palavra, ajude. Se não tem uma palavra boa, então, irmão, vou orar por você. Pronto. Eu quero concluir.
falando bem rapidamente do mau testemunho de alguns naquilo que compram, naquilo que vendem, práticas desonestas, como não pagar por nossas compras. Fiado, eu acho que talvez todo mundo aqui compra, né? Não é contra se comprar fiado. É contra comprar e esquecer que comprou. A palavra de Deus é contra quem compra e coloca uma pedra em cima. Veja, irmãos, que muitas pessoas por aí já têm uma má visão dos crentes, porque um foi lá, comprou. Olha um exemplo. Comprou e não pagou. Aí o exemplo. Uma vez nós estávamos numa congregação ainda em Floriano, e nós fomos visitar uma mulher, evangelizando, falando de Jesus para ela, e ela me fez uma pergunta uma vez: pastor, eu tinha uma loja e eu vendia peças íntimas, acho que era essas roupas. E aí, aquela irmã que lá na igreja pula, sapateia, fala em línguas, profetiza, ela comprou e nunca pagou, pastor. Como é que o senhor me explica isso? Veja como às vezes a gente fica nos apertos por causa das pessoas. Como pode? Então o testemunho nosso, aquilo que a gente compra, nós precisamos pagar. Nós não podemos colocar uma pedra em cima e fazer que esquecemos. Uma coisa, se você comprou e chegou o dia e não teve, fulano, rapaz, era para mim, o dia era hoje, mas não deu certo, não consegui, dinheiro não apareceu, procurei, mas não deu certo. Me aguarde aí mais uns dias. É melhor do que você passar por alguém que compra e não paga. Porque ela vai dizer, não, fulano atrasou, mas ela teve a consideração de chegar e falar comigo. Então, o crente, irmãos, é para comprar e pagar. Nós precisamos ter testemunho aonde nós chegarmos. Eu cheguei hoje num lugar e fui comprar um salgado, e aí a pessoa disse assim: paz, irmão, eu não sabia que ele era crente. Mas às vezes você não sabe que a pessoa é crente, mas ela sabe que você é. Eu não sei onde foi que ele viu, não sei, né? Como ele ficou, mas ele deu a paz. E aí, se eu tivesse feito alguma coisa errada, se eu tivesse fazendo alguma coisa errada, então aonde nós estamos, irmãos? Nós estamos sendo vigiados por Deus. E louve a Deus quando alguém estiver do teu lado e dizer: fulano, tu não é crente não. Não fique com raiva dele não. Diga assim: Senhor, obrigado, porque ali foi uma lembrança para mim não fazer algo errado. Mas às vezes, quando alguém diz assim: tu não é crente não, aí a gente já cai para cima dele e dizendo isso e aquilo. Se você estivesse fazendo alguma coisa errada, glorifique a Deus, porque ele foi um lembrete para você não ir, para você não se afundar e fazer o errado. Então, o crente precisa comprar, precisa pagar. Provérbios 11:1 diz assim: o Senhor detesta a balança desonesta, mas os pesos exatos o agradam. Provérbios 16:11, balança e peso justo são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são obra dele. Então Deus se agrada daqueles que agem com integridade e retidão em todas as áreas de sua vida, inclusive nos seus negócios, no seu comércio, na compra. Comprou, pague. Dê testemunho que você é salvo, que é resgatado por Cristo Jesus. Jesus deu o exemplo, irmãos. Quando perguntaram para Pedro: teu mestre não paga o imposto, não? Aí Jesus diz assim: Pedro, vai lá, pesca um peixe,
lá. Aí dentro do peixe tinha lá a quantia, ele paga por ele e por Pedro. Jesus nos deixou o exemplo e nós precisamos viver para testemunhar de Cristo nesse mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, que no nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e possamos entender, nós somos embaixadores do reino de Deus nesse mundo.